Hoje eu quero meditar com vocês, em sequência à nossa série Evite um Mergulho Desastroso, sobre a vida de uma pessoa que seguramente é um dos personagens dessa série, que dá um mergulho mais óbvio e dramático para o desastre. Sua história é relativamente curta, mas a forma como ele caiu é uma forma realmente triste e desastrosa, porque ele levou outros com ele, pela sua loucura, sua arrogância, sua obstinação. Coré levou outros com ele. Deixa eu contar para vocês um contexto do que nós vamos falar. O povo de Israel havia saído do Egito e ele estava nessa dura caminhada. Na realidade, a distância entre Egito e Canaã não é tão longa assim. É longa para um povo tão numeroso, mas na realidade essa viagem poderia ter sido feita, ou ter sido essa distância coberta num período muito mais curto do que foi. Então nós estamos falando no início da jornada, quando todos os integrantes de Israel tinham então a esperança de chegar na terra prometida. Mas à medida que o tempo passa, eles levam cerca de 3 meses para se deslocar. São 2 milhões de pessoas, muita gente, não é? Para se mover, muito difícil, muito moroso o processo. Então eles chegam ao sul da península de Sinai, onde se acredita estava o Monte Sinai, e ali eles param a sua jornada. Durante um período de cerca de 1 ano, o povo já não via muito o seu líder. Moisés, que foi uma peça-chave que instilou esperança, segurança no coração do povo, eles já não viam tanto, porque Moisés passava muito do seu tempo no Monte Sinai recebendo as revelações do Senhor, que compuseram a lei do Senhor, aquilo que nós temos e que foi escrito por Moisés, os 5 primeiros livros da palavra de Deus. A ausência de Moisés era agravada pelo fato de que ela não só foi longa, cerca de 1 ano, é calculado cerca de 1 ano, o povo parado ali, mas uma mesmice, uma situação em que se tornou assim muito frustrante, muito intolerável para o povo estar naquele deserto escaldante durante o dia, frio durante a noite, e não tinha muito o que se fazer. Era olhar as montanhas do Sinai, olhar para o céu e olhar para a areia e para os rostos uns dos outros. Não existia muito atrativo, não existia muito trabalho a ser feito, de forma que a frustração foi tomando conta daquele povo. Quando foi vencido esse primeiro ano de espera, é decretado um outro período de espera, de 7 meses. Ou seja, quando o povo estava talvez alegre com o pensamento de que havia sido dada toda a lei, estava pronto para se mover, um outro período de 7 meses, porque o Senhor decretou que era tempo de construir o tabernáculo e a arca da aliança, e ali eles ficam por esse período tão longo. Eu não sei sobre vocês, mas quando eu vou numa viagem, eu gosto muito de chegar. Meu pai era diferente de mim, nós éramos tão parecidos. Meu pai olhando cada coisinha na estrada, olha que árvore, olha que interessante aquela ponte, que coisa, olha aquelas nuvens. Ele era uma pessoa assim bem encantado com as coisas. E eu acho bonito tudo isso, mas se nós vamos a um lugar, eu quero chegar. Você deve ser mais ou menos como eu, não é? Queremos chegar, desfrutar das coisas, e não era bem isso que o povo estava esperando. E mesmo quando, nos capítulos 10 e 11 de Números, do livro de Números, eles engatam a marcha para frente para começar, vocês imaginam o que significou mobilizar 2.000 pessoas para colocá-los em marcha novamente pelo deserto. Foi um desastre. Posso usar as 2 palavras, não é? Uma dificuldade muito grande. Você lembra uma vez nós reunimos um grupo grande e fomos passar
férias juntos, né? Israel era chatinho assim, ó, mas veio a família de Israel, toda a nossa família, e era um grupo relativamente grande. Vocês têm ideia que sejam 20 pessoas? Como pode ser frustrante a experiência de tirar todo mundo de dentro de casa? É muito duro. Agora você quer ir logo, você quer ir lá fora, você quer sair, e tem a pessoa que ainda não acordou. E a hora que parece que está todo mundo lá, você faz uma conta, está faltando alguém, está no banheiro. E aí você espera, a pessoa sai no banheiro, o outro, é minha vez, e entra no banheiro. E a coisa não anda, é uma coisa amorosa, isso produz um estado de ânimo muito propício à reclamação. Reclamação. E o povo reclamou duro. O povo precisava de alguém que fosse o alvo das suas reclamações. Em Números capítulo 11, eles começam a reclamar de tudo, nada estava bom. Deus que dava o fruto dos céus, o pão do céu, maná para eles, criticaram, não gostaram e pediram outro tipo de alimento. E eu preciso resumir a história, que não acabou bem, porque Deus se ressentiu dessa murmuração por parte do povo, mas havia um alvo para o seu descontentamento e havia um alvo para as suas queixas. E esse alvo era o pastor Moisés. Comeram a carne de Moisés. Tudo errado, o que esse homem faz não dá nada certo. O que ele está fazendo? Quem ele é para que a gente continue ser? As coisas boas que ele fez no passado, aparentemente foram assim apagadas da memória do povo. Não existia assim... Não, mas ele é um homem que ele vê o Senhor, ele anda com o Senhor. Ele é um homem... Lembra quando a gente estava lá diante do Mar Vermelho, os exércitos do faraó para trás, montanha de um lado, montanha do outro, não tinha para onde ir. Ele foi a pessoa que Deus usou para abrir o mar. E vamos ter calma aí, ele deve estar... Não. Ele foi alvo duramente castigado pelos comentários do povo. No capítulo 12 de Número, o problema acontece dentro da sua própria família. Aparentemente, Zípora, sua esposa, havia falecido. E Moisés se casou com uma mulher, uma esposa cuxita. Era da tribo, da descendência de Cã. Provavelmente era uma mulher da região da África, da região de onde se encontra a Etiópia. E Arão, seu irmão, e Miriam, sua irmã, não foram nada favoráveis a essa união. E reclamaram, e falaram mal, e começaram a virar para o outro e falar assim, mas Deus fala com Moisés. Nós estamos nos movendo pelas direções que Deus dá para Moisés. Mas Deus já me usou em profecia, disse Miriam. E Arão disse, eu sou o sumo sacerdote do povo. Por que a gente tem que concordar com Moisés? Foi uma dificuldade tão grande. E o Senhor os repreendeu duramente, principalmente a Miriam, que por uma questão cromossômica parece ter reclamado um pouco mais duramente e foi duramente castigada. Caiu sobre ela uma lepra gravíssima. E Moisés, servo do Senhor, intercedeu por ela, irmã, e o Senhor a curou. Mas ela ficou 7 dias fora do arraial. Agora você imagina o que esse povo deve ter falado, não é? É a irmã do pastor, foi repreendida, está lá fora com os lobos, os gafanhotos e outros bichos que tem no deserto. Essa família aí, eu vou te contar, viu? Esse pastor, talvez tenha uns pastores melhores aí para a gente arrumar uma inconformidade e como isso feria o coração de Moisés. Bem, no capítulo 13 de Números, nós vemos o incidente mais famoso do livro de Números, o povo em marcha, lenta marcha, chegam na região de Cádiz Barneia, e todos se lembram como foram enviados 12 discípulos para espiar a terra, 12 espias para espiarem a terra de Canaã e constatarem a beleza da herança que Deus estava planejando para eles. Mas muitos de vocês lembram o tipo de relatório que foi dado por aqueles espias. 2 deles, ainda que com uma visão correta, olha, é uma terra que nós vamos precisar conquistar, maravilhosa, de fato, mana, leite e mel, olha aqui o fruto da terra e tudo mais. E
foram interrompidos pelos outros 10 que começaram a uivar, chorando como se fossem crianças e rasgando vestes, dizendo: lá o povo é poderoso, e nós não vamos nunca conseguir conquistar essa terra. Esse homem perdeu a cabeça, ele tirou a gente lá do Egito, não sabe nem para onde está levando, e coisas do tipo assim. E isto foi de grande desagrado do Senhor. Isto aconteceu antes do capítulo 16, que eu quero ler para vocês agora. Todos entenderam bem? Nós estamos vivendo momentos de crise, momentos em que a autoridade de Moisés está sendo desafiada, momento onde ele próprio não poderia dar muitas explicações, porque o justo vive pela fé. Ele estava esperando na fé, nas promessas de Deus, e ele não tinha muito a dizer para o povo, não tinha muita resposta para muitos porquês. E nesse contexto acontece o que ele próprio escreveu, que está relatado em Números, capítulo 16. Eu vou ler apenas uma parte. Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Novidade, né? Como diria o Arnaldão, o que é mais uma flechada em São Sebastião. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos na comunidade e que haviam sido nomeadas membros do concílio, pessoa importante em Israel. E eles se ajuntaram contra Moisés e Arão. Eles disseram a Moisés e Arão: basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Então, por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando viu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra e depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: agora ouçam-me, levitas. Não lhes é suficiente que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho no tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele. Agora, vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem Arão para que se queixem contra eles? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, os outros dois. Mas eles disseram: nós não iremos. Não lhe basta nos ter tirado de uma terra onde manam leite e mel. Se referindo ao Egito, acusando a Moisés de terem tirado de uma terra muito boa. Rapidamente esqueceram que lá eram escravos, trabalhando debaixo de chicote, dura escravidão. E eles têm esta manobra política de voltar as coisas contra Moisés, aqui claramente em uso. Além disso, você, Moisés, não nos levou a uma terra onde manam leite e mel, nem nos deu uma herança nos campos de vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos desses homens? Nós não iremos. E Moisés indignou-se e disse ao Senhor: não aceites a oferta deles, Senhor. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. E Moisés disse a Corá: você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor, vocês, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou o seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão,
a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se, rosto em terra, e disseram: ó Deus, Deus que dá vida a todos, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. E ele advertiu a comunidade: afastem-se da tenda desses ímpios, não toquem em nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé à entrada das suas tendas, junto com as suas mulheres, seus filhos, suas crianças pequenas. E disse Moisés: assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas, e que isso não partiu de mim. Se esses homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo que é deles, e eles descerem vivos ao Seol, lugar dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E assim que Moisés acabou de dizer tudo isto, o chão debaixo dele fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com as suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo no meio da assembleia. E diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: a terra vai nos engolir também. Então veio fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereceram o incenso. Grande número de pessoas mortas naquele dia, pela rebelião de um só homem. O que havia com Corá era muito mais do que os fatores ambientais que nós lemos, o calor do deserto, a espera no deserto e outras coisas assim. Ele era um levita. O levita tinha suas funções, mas ele queria subir na vida. Moisés o desmascara diante da comunidade de Israel. Ele não estava contente de ser levita. Ele queria ser levita e também ser sacerdote. O que não era uma decisão de Moisés. Simplesmente o Senhor havia dito na palavra dele: isto deve ser assim. O Senhor nos tem colocado em certas posições, e aquilo que nós conseguimos mudar com a aprovação do Senhor, aquilo que Ele dá para nós, muito bem, nós mudamos. Eu não gosto dessa casa onde eu moro, vai morar em outra casa. Eu não gosto desse carro, troca. Mas tem situações, vocês já perceberam, que estão stuck. Elas não mudam. Elas não vão mudar. Por exemplo, a nossa aparência física. Vocês podem me chamar de um homem sem fé, mas eu tenho poucas esperanças que eu vou ver cabelos na minha cabeça, mais do que eu tenho, não é? Assim como as rugas do seu rosto provavelmente não vão se tornar menos rugosas. E nós vamos por essa vida. Existem fatores que nós... Existe um tipo de espírito, e eu digo espírito porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ela é contra dominadores desse mundo tenebroso, espíritos que oprimem os servos do Senhor, dia e noite, como um leão rugindo ao derredor, buscando a quem possa tragar. Existe entre tantos espíritos, um espírito da inconformidade. Aí você compara o seu rosto com o rosto de fulano, ela não tem ruga. Mas é claro, tem 16 anos, você tem 46. É diferente as coisas. Ele nos cega para as realidades e nós passamos a aspirar coisas que nós não estamos supostos a ter ou a receber. Então cria aquela birra contra Deus. Aquela birra que o homem não pode agredir a Deus, mas ele agride o seu semelhante. É a história da madrasta da Branca de Neve. Desculpa trazer o exemplo. Ela queria, porque queria ser a mulher mais bonita no pedaço. Espelho mágico, espelho meu.
Cultura, irmãos, por favor. Todos sabem bem do que eu estou falando. E no fim ela encasquetou com a moça, porque a moça, o espelho, disse que ela estava mais bonita que ela. E essa inconformidade, amados, é tão destrutiva. Ela precisa ser reconhecida nos nossos corações, porque todos nós a temos. Isso é parte do fruto da carne, é parte daquele componente da nossa existência que não muda. Ele permanece em nós e é minimizado tão somente quando nós vivemos ao pé da cruz. Quando nós vivemos consagrados ao Senhor, essas coisas não incomodam, nós não temos olhos para esse tipo de situação. Esses homens se tornaram insolentes contra Moisés, falaram duramente. Moisés jamais disse a célebre frase do político do passado brasileiro, não sei se hoje em dia ainda se diz, sabes com quem está falando, bem que ele poderia ter dito isso. Ele foi insultado publicamente, mas um homem que vivia na presença do Senhor, e ele se dobra humildemente, e ele recebe a afronta, e ele a despreza, conforme o Senhor nos diz que devemos fazer. Esses homens, numa comunidade tão fechada, tão abençoada, com tradições em formação, mas tão fortes, porque tinha uma base comum, eles viram o mar abrir, eles viram os exércitos de Faraó serem afogados, eles viram e provaram o maná do céu, eles viram a água ser minar do meio do deserto, eles viram evidências após evidências, mas eles falavam como se Moisés não tivesse nenhuma participação. Ou seja, nós podemos fazer tudo o que fazemos. Esse indivíduo Moisés, ele é descartável. Nós não temos nenhuma razão para termos este homem em estima. E por isso nós falamos grosso com ele. Isto não é bom. Eu preciso verbalizar tudo que vai dentro de mim, imaginando que está dentro de você. Eu imagino que talvez alguém deve estar pensando, mas o pastor está pregando na defesa de causa própria. Eu prometo que não é. Eu estou lendo a palavra, estou dando uma humilde explicação daquilo que o texto contém. Se você quer saber como que você vai ser abençoado no meio do povo de Deus, você vai ser abençoado sendo um bom amigo dos seus pastores e líderes. Como o povo não foi em relação a Moisés. Aqueles que foram muito abençoados, porque o Senhor estabeleceu dessa maneira. Ele nos diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17, ele nos conta isso, ele fala que nós devemos dar honra para aqueles que os estão guiando, servindo no Senhor, guiando, levando-os por um caminho, e para que eles tenham o seu quinhão de satisfação no seu trabalho. Não se movam como inimigos, não sejam como pestes, colocando barreira, colocando dificuldade. Fale, sim, nós somos herdeiros da mesma graça da vida, ninguém está posicionalmente melhor diante do Senhor. Não, é verdade que não. Mas vamos amar os nossos pastores e líderes, como a Assembleia não amou. Pelo contrário, ela se insurgiu e eles conseguiram contaminar um número de pessoas não desprezível. 250 pessoas faz muito barulho. A palavra do Senhor diz assim: sê sábio, filho meu, e não te entremetas com aqueles que buscam mudança. Buscar mudança é uma coisa tão saudável, mas o contexto que ele está usando aqui é aquele tipo de mudança onde assim, tem 3 descontentes, Corá, Datã e Abirão. Então vamos tomar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho. E lá eles sentam. Um olha na cara do outro, outro olha na cara do e um tenta jogar a primeira flecha. Assim, vocês estão contentes com o que Moisés está fazendo? Eventualmente alguém vai falar que não. O outro fica feliz por dentro e começa a fomentar isto. Começa a levar essa situação adiante. Um rola os olhos para trás, vai, além de tudo é gago. Oh, não aguento ver aquele cara falar. Toda vez a mesma história, toda vez falando sobre pecado, perdão de pecado, não aguento. Então, neste momento, eles estão tirando os olhos do Senhor. Eles estão se revoltando com o Senhor, colocou Moisés ali. O Senhor colocou o pastor da igreja onde você é membro. O Senhor abriu, o Senhor está construindo as coisas desta maneira.
Queria dizer isso, que ninguém permanece na liderança, igreja, do povo de Israel, no reino, o que for, um dia mais do que o Senhor permite. Não consegue. Ele não consegue. Ele pode ser um usurpador, ele pode ser uma pessoa que usa das suas influências para se manter, mas não consegue. Ninguém consegue, como diz o ditado popular, enganar todos o tempo todo. Não tem jeito. Não tem jeito. E a palavra nos convida a termos uma atitude bondosa, uma atitude de associação, uma boa atitude, ao invés de nos fomentar formação de grupos onde nos tornamos desleais, falamos coisas que não devemos e nos deixamos influenciar por outras pessoas. E assim vamos. Eu estou cheio de ilustração infantil hoje. Eu não sei para quantos de vocês significa alguma coisa o nome Scar. Para alguém não? Levanta a mão. Alguns sabem. Scar era um leão que nunca iria ser rei. Ele era irmão de Mufasa, o rei. E o filhinho de Mufasa ia ser o rei. E ele vivia na sombra e olhando, e ele tinha sempre uma palavra crítica com relação ao menino. Ele minava aquilo que o menino poderia fazer. Menino leão, não é? E sempre ele acabou induzindo o menino a fazer tantas coisas erradas, assim dispor. Ele não estava interessado no bem de ninguém. Ele estava interessado só no bem dele mesmo, não é? E ele matou Mufasa, o rei. E nesse personagem tão interessante, muito mais do que um desenho animado, mas uma descrição de caracteres muito comum no mundo que nós vivemos, esse personagem, então, ele recebe afinal o que ele queria. Sabe o que ele fez com o que ele queria, com o reino que tanto ele queria? Ele destruiu o reino. Ele destruiu. Ele não tinha o que ele precisava ter para ser um bom rei, que é o desejo de ser rei, o desejo de sacrificar-se, o desejo de pagar o preço. Ele pensava que ser rei, estar numa posição de preeminência, era só receber vantagens. E essa é a dificuldade. Algumas pessoas têm sido acometidas por este vício de conduta, de não querer pagar o preço e de ter sempre um dedo em riste, um dedo apontado para os líderes constituídos. Isso é ruim. Eu me alegro de estar podendo falar isso para a primeira pregação que os irmãos estão ouvindo depois que saíram das águas, porque lealdade é fundamental. Lealdade é fundamental. Essa coisa de juntar-se a pessoas rebeldes, nós devemos evitar, amados, a todo custo, para que não sejamos destruídos pelo próprio Senhor. Se você quiser evitar, vejam só, se você quiser evitar o desastre de Coré, a palavra do Senhor nos diz que nós devemos viver nos encorajando uns aos outros, porque todos estamos aprendendo, todos estamos num processo de melhorar. Nós saímos lá do lamaçal do pecado e o Senhor não tem esquecido de nós. Ele tem tomado na nossa mão, Ele nos tem conduzido pelos seus caminhos. E ninguém vai olhar para alguém dentro dessa capela hoje e vai encontrar alguém que já chegou lá, que é perfeito. Em alguns procedimentos, nós temos feito grandes erros. Eu tenho cometido tantos erros, gostaria de voltar atrás e mudar. Só que o que eu posso fazer é pedir perdão para os meus erros, porque o tempo não volta atrás. Não é verdade? O Senhor nos chama a atitude contrária, atitude de lealdade para com os que estão em posição de liderança. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele dá graça ao humilde. Princípio fundamental da palavra do Senhor. Vejam só, as crianças nasceram, foram colocadas em famílias, não só por uma questão de receberem cuidado físico, amor e etc., mas para aprenderem submissão. Para aprenderem submissão. Onde não existe a ideia de que as crianças estão aprendendo submissão, as coisas ficam muito difíceis. A palavra do Senhor diz assim, que
o filho deixado sem correção, ele envergonha sua mãe. Vira um bicho, vira um míssil sem controle. Ele não tem de si mesmo a capacidade de ter condutas boas. Essas condutas são aprendidas no convívio, onde ele aprende que ele não pode fazer tudo que dá na telha dele. E nós não podemos esquecer, pais, avós, que os pequeninos estão nas nossas mãos para receberem uma boa dose de ensino a serem leais e a não serem rebeldes. A palavra do Senhor nos diz que as mulheres devem fazer o que em relação aos seus maridos? A se honrarem e a, qual é a palavra que as mulheres menos gostam? Submeterem-se aos seus maridos. Como a igreja se submete ao Senhor. E algumas irmãs vão dizer, mas isso é proteção, fica muito fácil para o marido. Vocês não viram nada. O marido, o Senhor diz assim, vocês têm que morrer por elas, se necessário for. Vocês têm que fazer como Cristo. E quando ele fala isso, ele está evocando esse pensamento que Jesus submeteu, ou ele desistiu de coisas muito boas. Quando diz que Jesus se esvaziou de si mesmo, isso significa que Jesus abriu mão de tudo isso e pagou um preço incrivelmente elevado para o bem da igreja. Agora, como projetar isso na sua esposa? Usa a tua criatividade. E a esposa usa a tua criatividade para cobrar o marido. Quer dizer para ela, você não está fazendo conforme Cristo disse. E o marido pode responder, você tem que se submeter como Cristo disse. E nós vivemos nessa abençoada canga, onde um é uma bênção, porque o outro é uma bênção. Isso não é uma coisa unilateral. Depois de falar sobre as mulheres que devem ser submissas, dos maridos que devem morrer para o bem das mulheres, se submetendo a ministrar vida. Depois de terminados os dois, o Senhor usa Paulo para dizer assim, agora submetam-se uns aos outros. Um para o outro para com um. Porque esta é a reverência para com Cristo. E ele volta para a igreja que nós formamos e diz, obedeçam seus líderes. Submetam-se à autoridade deles, eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Submetam-se por causa do Senhor a toda autoridade instituída por Deus. Não use sua liberdade para acobertar sua maldade. Não há autoridade que não foi constituída pelo Senhor. Nós devemos a elas respeito e submissão, até quando as autoridades forem más. Alguém aqui já leu 1 Pedro? Exemplo, mesmo que a autoridade, mas se a autoridade é minha, eu estou dando força para ele. Não, você pode orar, você pode discordar do que vai nas atitudes dela, você ora, e Deus tem uma forma de lidar com as autoridades más. Só que Ele quer tê-lo numa posição de servo dele. Alguns aqui vão se lembrar da história do rei Davi. Davi era de fato rei, ele foi ungido lá no pasto, lá na casa do seu pai Jessé, quando ele era ainda um menino, talvez seus 16 anos, algo assim. Porque Deus rejeitou Saul. A partir daí foi só vitória. Deus usa Davi de uma forma espetacular para matar a Golias. História bem conhecida, está lá em 1 Samuel 17. Davi dá vitórias e vitórias e vitórias, que ele virou um personagem do cancioneiro popular de Israel. Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Ia para a parada de sucesso, amado pelo povo de Israel. E isso moveu o coração de Saul a ter profunda inveja contra ele. Inveja. Davi andou fugindo pelos montes e vales de Israel, pelos desertos, por anos seguidos, sendo rei. Numa das situações, Davi estava dentro de uma caverna, numa tristeza tão grande. Triste de se ver exilado contra a sua, injustamente, sendo perseguido por um homem instável, uma pessoa não razoável, que não dava para conversar. E enquanto ele está pensando sobre tudo isso na sua caverna, adivinha quem entra no escurinho da caverna para aliviar o seu ventre?